Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Desperte-se Cast, podcast cristão, sempre trazendo aqui a palavra de Deus, testemunho, conhecimento que edificam a vida dos irmãos. E hoje aqui nesse episódio tão especial, tão aguardado, eu consegui trazer ela aqui, pastora Isabel de Jesus. Seja muito bem-vinda, pastora Isabel. Shalom, shalom, querido. Sou a pastora Isabel de Jesus. Para mim é um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sei que foi muito turbulento para chegar, que a correria da agenda é grande, mas aprove o Senhor nesse dia nós estarmos juntos e vai ser maravilhoso. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E eu peço encarecidamente, irmãos, para você que está chegando aqui agora, já deixa a sua inscrição, se você ainda não conhece o Desperte-se Cast, curta, comenta, já vai deixando aí também algum testemunho no qual a pastora Isabel, ela influenciou, ela ajudou, seja com a ministração, tá bom? Aí nos comentários, compartilha aí, tá bom? E, pessoal, antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria de deixar aqui alguns avisos, tá bom? Eu gostaria de falar sobre a Charmes Design. Charmes Design é parceiro aqui do canal, já está aqui conosco alguns episódios, está ajudando, e eu gostaria de fazer essa indicação. Vou deixar aqui o Instagram aqui na descrição do vídeo, vocês podem estar entrando em contato com eles, caso vocês queiram realizar o sonho aí da sua cozinha planejada, um móvel ali para a sua sala, tá bom? Entre em contato com eles. Eles também fazem painel para sua empresa, para o seu escritório, se você vai fazer um evento, então entre em contato com eles. É claro, fala que você veio aqui pelo Desperte-se Cast. E, vou deixar um QR Code aqui na tela, e esse QR Code, você apontando a câmera do seu celular, você vai diretamente para o nosso canal do WhatsApp. Ou seja, eu gostei daqui do bate-papo com a pastora Isabel, não quero perder os cortes, não quero perder os melhores momentos, o que eu faço? Se inscreve, ativa o sininho e já entra lá no nosso canal, tá bom, meus amados irmãos? E agora aqui, a gente, avisos dados, vamos falar aqui com a pastora Isabel, que além de pastora, ela é mentora, né, orientadora. A pastora Isabel tem esse chamado aí, ajudar as pessoas relacionado aqui à saúde mental, dando direcionamento. Escritora também, ela vai falar um pouco ali, tá, do chamado dela, da história de vida. E eu creio que esse bate-papo, irmãos, irá edificar muitas vidas. Pastora Isabel de Jesus, conta um pouquinho aqui desse chamado que a senhora tem sido grandemente usada por Deus. Fala um pouquinho com suas palavras aí. Amém. Então vamos lá, né? Tudo começou nos meus pais, porque nada começa sem uma base, sem uma fundamentação. Eu tenho um pai pastor, eu tenho uma mãe que é uma grande mulher de oração, que é a minha referência, que é a formação do meu caráter, e por conta da vida que eles têm em Deus, eu aprendi a amar Jesus. Porque antes de você fazer qualquer coisa, você tem que aprender a amar Jesus. Quando você aprende a amar Jesus, você vai descobrindo a sua identidade e, gradativamente, o Senhor vai revelando qual é a sua missão. Então, minha casa é uma casa de referência, é uma casa de oração, é uma casa de Bíblia, é uma casa de fidelidade, é uma casa onde todos os parâmetros estão sendo construídos ou foram construídos dentro da palavra, pautado na direção de Deus. Eu aprendi com meus pais como ter ética e como se comportar na vida. Então, a base que eu recebi de estilo de vida, de como se comportar na vida e de como amar a Deus, foi importante para mim caminhar para o que eu vivo hoje. Então, o início de tudo é a minha casa. Na minha casa eu tenho uma mãe forte, eu tenho uma mulher decidida, proativa, que realiza, que faz. E se ela falar, vou orar, o diabo pode correr. Que vai dar ruim, porque minha mãe é essa mulher de oração. E eu tenho no meu pai um homem tranquilo, calmo, sereno, mas que você aprende com ele sem ele abrir a boca. Um homem que acorda com a Bíblia na mão, fazendo o seu devocional, e que no dia inteiro você olha para ele e você entende que ele tem uma conexão muito profunda com Deus. Então, meu pai me ensinou a orar. Meu pai me ensinou a ler a Bíblia. Meu pai me ensinou a como ter uma conduta diante de Deus, diante da igreja, fora da igreja.
me ensinou a perdoar. Então, essa construção de vida foi que foi possível para dar direcionamento para o meu chamado. E não tinha como fazer outra coisa. Porque se eu estou vendo meu pai orar, se eu estou vendo meu pai ler a Bíblia, se eu estou vendo minha mãe se consagrar, não tem como eu buscar outro estilo de vida. Porque o nosso caráter é formado a partir daquilo que nós vemos e daquilo que nós convivemos. Então, a minha convivência e aquilo que eu enxergava nos meus pais foi se espelhando em mim, refletindo em mim. Então, não tinha como escolher qualquer outra coisa, porque a fundamentação da minha casa, ela é boa demais. Eu tenho muito orgulho dos meus pais. Glória a Deus, aleluia. E eu vi que, assim, essa vida de pregação começou muito cedo, né? A senhora fala em uma das pregações lá, que começou aos 9 anos de idade, é isso mesmo? 6. Aos 6. Com 3 anos de idade, eu já cantava na igreja, fazia uma bagunça com as crianças, porque eu sempre tive muito espírito de liderança, né? Então, eu dava um trabalhinho para as minhas professoras. Porém, eu sempre replicava o que elas ensinavam. A comunicação é algo muito forte na minha vida. É uma das minhas habilidades. Então, eu fui na Igreja Batista com a minha professora Elizabeth. Eu fui aprendendo com ela. Ela tinha os fantoches Tunica e Marieta, que posteriormente ela passou para mim. Quando eu fiz 15 anos, ela me deu os fantoches, Tunica e Marieta. E o ensinamento na Igreja Batista ele é muito profundo, né? Ele é muito bíblico, ele é muito pautado. Então, eu fui vendo a minha pastora executando e fui aprendendo o que eu queria fazer também. Porque eu era liderada por uma mulher apaixonada pelo que fazia e que fazia muito bem, que era contagiante. E aí, eu ajudava ela com as crianças e pegava o Tunica, a Marieta e as coisas iam acontecendo. E o tempo todo, meu pai e minha mãe estavam nesse ambiente espiritual, nesse ambiente de igreja, em mesas produtivas, porque meu pai visitava a casa dos pastores. Então, na mesa, era a Bíblia, era o céu, era Deus. Não tinha esse negócio de falar mal dos outros, ficar fazendo... Não. Esse ambiente foi o ambiente onde eu fui sendo estruturada. Então, não tinha como eu demorar a desenvolver essa fala, demorar a desenvolver esse ministério. Com 6 anos, eu já estava replicando o que meus pais me ensinavam. Com 3, eu cantava na igreja, né? Em cima do banquinho, sou uma florzinha de Jesus. Mas aos 6 anos, eu comecei a, de fato, pregar, porque também as histórias que nos eram ensinadas ficavam na nossa mente, e eu ia replicando aquilo. Meu pai sentava comigo, dizia o que era para fazer, até o momento onde eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, e aí meu pai, que era uma águia, me empurrou do ninho e falou, vai voar. Glória a Deus. E já estou acompanhando a pastora Isabel acho que uns 2 ou 3 meses. Tenho assistido alguns vídeos ali para entender um pouco da história da pastora Isabel. E, pastora Isabel, esse chamado que a senhora tem, que a pastora tem, perdão, relacionado a cuidar de mulheres, eu vi um vídeo que é um pouco antigo, Sim. onde um homem de Deus, ele vai falar desse chamado, que a senhora seria usada por Deus para alcançar mulheres não somente no Brasil, mas no exterior. Ali foi o início desse chamado ou foi só mais uma confirmação de Deus? Ali foi uma confirmação, porque dos 6 anos até os meus 20 anos, eu sempre ministrei nas igrejas, para criança, para jovem, festa de igreja, como faço até hoje. Qualquer convite que me for feito, eu vou lá e vou atender, que é a palavra. Porém, todo ministério ele tem uma identidade. A identidade do meu ministério é cura interior, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, voltado para a área feminina. Como eu disse, eu prego em qualquer evento que me colocar para pregar, mas a identidade do meu ministério, a minha missão e propósito de vida é tratar o comportamento das mulheres. Glória a Deus. Hoje, a pastora Isabel, ela se identifica com alguém que, como a pastora falou, que começou aos 6 anos. A senhora almejava esse ministério ou a senhora sonhava com outra coisa para a sua vida? Eu queria ser delegada. Queria ser delegada, portar uma pistola .45 semiautomática dourada, correr atrás de bandido. Depois, uma época, quis jogar vôlei, né, com 1,54 m. Mas a escolha de Deus, para mim, foi diferente daquilo que eu pensei. Eu digo que eu não vivi o que eu queria, mas o que eu vivo hoje me realiza. Porque os planos de Deus, ele sempre vai ser melhor do que os nossos. E não é algo que eu não faço forçado, também não faço por obrigação. Eu faço por paixão.
Na hora que qualquer coisa que eu faça na vida deixar de queimar no meu coração, eu paro de fazer, porque não tem sentido. Mas com Jesus não tem como. Quanto mais você vive em Deus, quanto mais você vive em Jesus, quanto mais você tem um relacionamento com Deus, a tendência é que essa chama aumente dentro de você. Então, hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa fora daquilo que seja o reino, fora daquilo que seja a palavra, fora daquilo que seja eu representar o meu Deus Todo-Poderoso, a qual eu amo e sou apaixonada. Glória a Deus. E, pastora Isabel, eu vejo que a senhora prega assim poderosamente, né? A pastora ali, essa autoridade, essa verdade que a pastora transmite é devido a experiências próprias, ou a senhora, devido à faculdade, devido ao aprendizado, livros, ou a senhora passou muita coisa que hoje traz essa credibilidade quando a senhora ministra a palavra? Eu vou dizer assim, é um pouquinho de cada coisa, né? Tem a ver com a unção que me é liberada para o exercício desse ministério, porque quando eu estou no altar, eu estou debaixo de uma unção para cumprir aquele propósito. Outra coisa é a autoridade sobre as coisas que eu venci. Na área onde eu venço, eu me torno uma autoridade. Então, tudo que eu ministro, tudo que eu falo é resultado das coisas que foram resolvidas, que foram encerradas, que foram vencidas. Então, essa palavra ela ganha uma validação, uma legitimidade por conta daquilo que eu venci. Então, quando você vence, essa verdade ela é quase palpável. Ela vai aparecer na sua fala, ela vai aparecer na sua postura corporal, ela vai aparecer no modo como você se direciona com as pessoas. E eu fiz uma oração a Deus, porque um dia eu vi um pregador dizendo que no céu tinha mensagem que ninguém nunca pregou. Aí eu falei, então quero pregar o que ninguém prega, revela para mim. Eu não tenho teologia, não sou contra quem tem, só que a minha área é humana. A minha área é humana. E a Bíblia é humana. Deus é humano. Deus é um Deus de relacionamento com as pessoas. Então, a minha área é essa. É a área que eu sou apaixonada por falar. E quando eu olho para a Bíblia, eu identifico comportamento, eu identifico as emoções, eu identifico que ali tem uma pessoa. Por trás do chamado tem uma pessoa. Por trás de um pastor tem um homem. Por trás de uma pastora tem uma mulher. Então, a minha concentração de fala é exatamente nisso. É olhar o ser humano, é equilibrar o espiritual com o humano. Porque se o humano não estiver tratado, no espiritual você não vai ter autoridade. Precisa estar amplamente, harmonicamente, juntos, esses dois parâmetros. Eu não posso olhar para mim só como Isabel. Também não posso olhar para mim só como pastora. Portanto, a Bíblia diz lá no livro de Juízes, Débora, ela é uma mulher. Depois ela é profetisa, depois ela é juíza e ela é a mulher de Lapidote. Antes das minhas funções tem a Isabel. Depois da Isabel tem o que eu faço. Entende? Então, quando eu olho para o meu chamado, é a junção disso tudo. É entender o comportamento humano, é olhar para as pessoas com um olhar de empatia, é entender que ali tem um ser humano que precisa de ajuda, que tem emoções, que tem as suas dores, que tem as suas fragilidades e que precisa lidar com isso, porque a vida é isso o tempo todo. Não dá para sair espiritualizando tudo. Tem a unção que é liberada, tem a preparação do ambiente onde eu estou ministrando e tem a autoridade das coisas que eu venho. Aí juntando tudo dá uma explosão. E eu vejo assim que a senhora atua também assim nas redes sociais em questão assim, não importa se é rodoviária, não importa se é aeroporto, pastor Isabel, se tiver com a internet ali, o celular, prepara que vem uma palavra poderosa, né? Exatamente. Porque eu penso que todo momento, todo lugar é uma oportunidade. Independente de onde esteja. Nesse exato momento, existe alguém precisando de uma palavra. Todos os dias que você acorda, todos os dias que você dorme, tem alguém precisando ouvir alguma coisa. E eu entendo que isso aqui é uma ferramenta poderosa. Ela pode destruir, como ela também pode salvar. E eu decidi usar o meu celular para salvar as vidas. Então, se eu estiver em qualquer lugar e eu sentir uma inspiração, sentir uma direção, se eu tiver um pensamento para compartilhar, eu vou ligar e vai. Pronto. Glória a Deus. E eu vejo lá que muitas pessoas dão feedback, né? Sim. E assim, para que as pessoas entendam, a pastora Isabel é usada no chamado através da pregação da palavra. Exato. Eu vejo que muitos pedem, pastora, ora por mim. Mas a senhora acabou de entregar uma mensagem. Exato. Pastora, a senhora tem que começar, quando for fazer uma live, falar o CPF e o nome da pessoa. Porque senão ela não vai identificar. Vai dar ruim porque eu não sou mãe de nada, viu? Então, é uma das coisas, assim... O Senhor, Ele me usa também na manifestação dos dons espirituais. Mas eu, Isabel,
eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero ser conhecida pela palavra que eu ministro e não por aquilo que é revelado pela minha boca. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua área de atuação, cada um tem uma área que abraça, e eu abracei a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela vai te transformar. Uma profecia, uma revelação, ela vai te edificar. Ela vai trazer um acalento para o seu coração, mas ela não vai mudar quem você é. E se nós não mudarmos quem somos, não adianta ter uma profecia sobre a nossa vida. Tem gente que recebe uma profecia, você vai prosperar, acorda meio-dia. Aonde? Não vai cair dinheiro do céu na sua casa. Ah, você vai casar. Você não está pronto para ter uma vida de casado, sua mente é toda de solteiro, como é que você vai casar? Então eu percebo que se eu tratar o comportamento, eu não vou precisar de uma profecia. Porque se eu trato o comportamento, eu modifico a minha mentalidade, eu modifico as minhas atitudes. Aí a maior profecia está aqui, é o que a Bíblia diz. Eu não vou correr atrás das bênçãos, elas vão me alcançar. As coisas é tão práticas, é tão fácil, só que a gente quer complicar, quer sinal, quer ver anjo, quer ver o profeta, raio-x, CPF. Não! A minha vida não pode ser guiada por esses parâmetros. Tudo isso me edifica, mas não pode ser a base central para a minha vida acontecer. Exemplo, eu quero comprar uma casa, eu vou lá no profeta para ver se é de Deus. Espera aí. Você quer comprar uma casa, você tem condições de comprar essa casa, você deseja algo melhor. Por que o profeta tem que dizer se você tem que comprar casa? Se é um lugar para você morar, ou se é um lugar para você posteriormente fazer um negócio, um capital de giro, para você construir uma base de segurança financeira. Você precisa mesmo de um profeta para te direcionar para fazer isso? Não, eu quero saber se é de Deus esse casamento. Você já observou o comportamento desse homem? Você já observou o comportamento dessa mulher? Você já viu que esse homem é ignorante agora? O que você espera que ele vai ser nesse casamento? Deus precisa falar, você não está vendo? Então eu percebo que as pessoas, na verdade, elas querem um guru. Elas querem alguém para decidir a sua vida, para falar o que elas precisam fazer, para falar como elas precisam agir, para trazer essa tal confirmação tão necessária. Quando eu acho que o Senhor nos dotou de inteligência para sermos capazes de pensar, raciocinar e decidir. Nós somos seres totalmente inteligentes. Então eu não posso ficar dando na mão do outro o poder da decisão que é minha. E aí entra a responsabilidade pessoal. Tem hora, lógico, que nós fazemos escolhas que vai dar errado. Mas a vida é isso. Quem tiver medo de errar não vai fazer nada, também não vai realizar nada. A vida tem erros e acertos. Até quando nós erramos é poderoso, porque o erro nos ensina alguma coisa, nos dá maturidade. Então, eu penso que as pessoas precisam parar dessa busca desenfreada para ter um profeta na sua vida, direcionando a sua vida, e elas têm que ser capazes de sozinha raciocinar, identificar, buscar uma clareza e tomar uma decisão de assertividade. Eu sou muito a favor de que você tenha na sua vida um mentor espiritual, de que você tenha o auxílio do seu líder. Eu tenho meu líder, que é o meu apóstolo, o apóstolo Adriano. Quando eu vou tomar qualquer decisão, eu converso com ele. Apóstolo, eu senti no coração de fazer isso e eu vou ouvi-lo como voz da experiência. Ele vai me dar um direcionamento onde eu vou pegar aquilo para olhar assim, faz sentido? Se faz sentido, a gente caminha em cima disso. Não faz sentido? Então vamos repensar isso mais um pouco. Porque nós não podemos nos tornar também refém da fala do outro, esperando que o outro decida tudo. Eu também não posso jogar minha vida na mão do meu apóstolo para ele decidir para mim. Porque Deus deu para cada um uma vida, para cada um cuidar da sua, né, gente? Então eu penso que as pessoas precisam sair dessa caixinha. Porque a vida é mais do que isso. Você olha para a Bíblia, a Ruth, quando ela vai para Belém, ela não teve profeta, ela não teve sinal, ela não teve lá alguém tendo uma revelação na vida dela, ela não pediu oração para ter confirmação. Não, ela só decidiu e foi. Ela fez acontecer e aconteceu na vida dela o que ela não esperava. Então eu acho que nós precisamos ter autoridade e autonomia para decidir as nossas vidas sem ficar com esse negócio. Ore para mim, para Deus. Tem uma palavra para mim, vê o que Deus fala para mim. Você tem contato direto com ele, vai você, fecha a porta do seu quarto, conversa com Deus que ele vai te responder. E acabou. Não tenho que ficar buscando um intermediário. O véu já foi rasgado e acabou. Glória a Deus. Eu vejo assim que a senhora
nas redes sociais da senhora, da pastora, tem ali uma foto que representa Sim. uma pessoa totalmente diferente. A senhora sempre está postando aquela foto ali. Sim. E eu vi que ali naquele momento foi uma pessoa que buscou a cura, pastora Isabel. Sim. Eu vivi um processo muito difícil na minha vida. Eu passei por um relacionamento abusivo. E eu estava até falando hoje com um amigo que ele falou assim, às vezes eu acho que você é muito dura. Eu falei, não, a vida não é mole. A vida não é mole. Então, eu não posso ficar tratando as pessoas com muito carinho ao ponto de ficar amaciando as feridas. Não. Eu tenho que trabalhar para tirá-las de lá. E só um jeito, confrontando. Segundo, que a vida não vai parar, vai ter calma comigo para eu entender. Não, a vida vai acontecer o tempo todo. O tempo está passando e ele não vai me esperar se adequar para eu viver uma mudança. Então, eu vivi um processo de relacionamento abusivo muito difícil. E, na minha época, lidar com essas coisas era um tabu. As igrejas não falavam disso. Era demônio, tinha que orar, era Satanás, era pombagira. Tudo era muito espiritualizado e evitado. Você não podia falar de dor. Não, você é mulher de Deus. Você é missionária. Você é um exemplo. Engana o diabo, coloca a sua melhor roupa, a sua maquiagem e vai. Ou seja, não fale das suas feridas. Não toque nas suas feridas. Não acesse esse assunto. Porque isso acabava te desmerecendo como homem de Deus, como mulher de Deus. Então, na minha época, era muito difícil. Hoje nós temos terapeuta, hoje nós temos psicanalista, psiquiatra, nós temos coach, nós temos mentores. Hoje você tem muitas informações. A internet hoje te traz uma gama de referências, de informações de diversos assuntos. Hoje você já sabe a quem ir, aonde ir, como fazer. Só que na minha época, não. Eu venho de uma época de uma igreja que formava crente, mas era muito religiosa, de muito peso, sabe? De muita obrigação, de muita... Como eu posso dizer? Deixa eu achar uma palavra certa pra gente não errar aqui. Uma igreja que cobrava demais. Um padrão de santidade que muitas das vezes era quase inalcançável. E não importa as suas dores, você precisa produzir, você precisa gerar. Uma frase que eu discordo totalmente é que sofra eu que não sofra a obra. Se você sofrer a obra, sofre. Porque a primeira obra é você. Você é a obra mais poderosa do Criador. Então, se eu estiver sofrendo, tudo que eu for fazer a partir de mim vai estar sequenciado naquilo que eu estou vivendo. Por exemplo, se você não está bem emocionalmente, possivelmente na sua arte de cantar, você vai desafinar. Porque emocionalmente você não está bem. Você não vai cantar com vigor, com alegria, porque música é isso. Se você emocionalmente não está bem, você vai pregar, mas você não vai produzir o todo que você deveria produzir, porque emocionalmente as suas emoções, elas estão aprisionadas. E eu passei por esse tempo, vivendo aprisionada nas minhas emoções, vivendo coisas que eu sabia que não era meu direito de viver, que eu não merecia passar, mas que alguém me impunha. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com uma pastora, 2 meses depois ela me bloqueou. Porque para ela não era interessante mais ir lá comigo a partir do momento que eu expus o que eu estava passando. E essa cobrança, essa exigência, ela quase tirou minha vida. Ela quase me matou. Tanto na questão emocional, como na minha questão ministério. E eu tentei suicídio. Eu tomei uma caixa de captopril porque eu falei, se eu morrer, isso acaba. E tudo tinha a ver com o meu ministério. Era por causa do meu ministério que eu vivia essas situações. E um dia eu comecei a me questionar. Como eu posso pregar, transformar a vida dos outros se eu não transformo a minha? Como eu entrego uma mensagem para os outros e eu vejo as pessoas mudarem, porque o tempo todo eu recebo testemunho que eu mudei, essa mensagem me salvou, mas eu estava perdendo a minha. E um dia eu olhei para a Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia fala de Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um homem que tinha uma patente alta, tinha uma moral invejável. O rei confiava nele, ele era valoroso, ele vencia todas as batalhas, mas ele estava perdendo a sua guerra. Ele estava morrendo, preso na sua armadura, pela necessidade de batalhar pelos outros. Quanto que na sua casa tinha uma esposa que ia ficar sem marido. Enquanto que em algum momento ele ia viver a falência múltipla dos órgãos, ele também ia morrer. E eu falei, de que vale lutar as guerras dos outros, vencer para os outros e perder a nossa?
Então, eu comecei a refletir, e nessa reflexão que eu fiz pessoal, sem voz de ninguém, sem sugestão de ninguém, eu entendi que o mais importante era eu ficar viva. Eu precisava viver. Eu não podia morrer para gerar um resultado. Essa parte foi Jesus, ele já cumpriu isso. Ele morreu para gerar um resultado. Cristo só tem um, eu não tenho que ser Cristo. A cruz não é para mim. A cruz foi dele e ele cumpriu a missão dele. Então, eu não preciso ir para esse lugar. E aí, um dia, eu lendo a Bíblia, Romanos 8,15 diz: eu vos libertei do espírito da escravidão. Você não precisa mais ser refém do medo, porque o Abba, Pai, te adotou. E aí, eu comecei a entender, eu não sou só uma pregadora. Eu não sou só uma missionária, porque na época eu era missionária. Eu não sou só uma mulher que canta, que produz. Eu sou filha. Eu sou filha de um Deus Todo-Poderoso que me garante: eu te libertei do espírito da escravidão. Eu te adotei como filha, vai para esse lugar. Então, naquele momento, eu entendi que até mais importante que o meu ministério era a minha vida. Porque sem vida não tem ministério. Se você não estiver bem, não tem ministério. Minha amiga uma vez me perguntou: fale da missionária Isabel. Eu sabia falar. Eu canto, eu prego, eu tenho um projeto tal, eu faço isso, eu faço aquilo. PPP. Fale da Isabel. Deu um nó na garganta, eu não sabia falar. Eu sabia falar da Isabel que tinha funções, mas da Isabel mulher eu não conseguia falar porque ela não estava existindo. Eu estava o tempo todo focada em ser a Isabel do ministério para esquecer a Isabel mulher. Só que a Isabel do ministério só poderia avançar se a Isabel mulher tivesse boa. E naquele momento eu fiz uma escolha. Eu vou ficar viva. Eu não vou morrer na obra. Se a obra mata alguém, a minha ela não vai matar. Eu vou ficar viva para viver a obra. E detalhe, a obra não tem que ser pesada, não tem que ser um fardo, não tem que ser cansado, porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor é leve, o fardo dele é leve. Então, se a obra é um fardo, é pesado para a gente, tem alguma coisa errada. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Deus disse para nós. Então, eu falei, não, eu vou resolver isso na minha vida. Então, eu fui buscar todos os parâmetros necessários. Eu fui buscar um jurídico, eu fui fazer terapia, eu fui buscar apoio na delegacia da mulher, eu fui me amparar de todos os meios que eu precisava para que me desse uma estrutura para eu sair sem sequela. Porque também não é você sair apenas, é você sair sem sequela. Porque eu tenho um lema na minha vida: eu não vou gerar traumas, eu vou gerar testemunho. Tudo que eu viver nessa vida que me gerar uma dor, ela não vai me gerar um trauma, ela vai me gerar um testemunho. E naquele momento eu olhei para mim, porque tem muita gente olhando para o outro. Você tem que parar um momento e olhar para você. Eu olhei para mim, Isabel, e disse: você é importante. Você é alguém. E você só tem valor se você ficar viva. E por esse motivo, eu rompi com todas as cadeias. Religiosidade, a aprovação dos outros, a aceitação dos outros. E o que os outros vão falar? O que ele falar e é com ele. Eu não sou responsável pelo que o outro fala, nem pelo que o outro pensa. Eu sou responsável pela minha vida. Rompi com esse padrão de casamento abusivo, saí dessa situação, entendi que eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que ter uma vida ilibada, eu tenho que ter uma vida de caráter, limpa, com verdade, mas eu não tenho que provar para os outros que meu ministério só existe porque eu tenho isso, porque eu sou isso, ou porque eu tenho um casamento. Não, Jesus tinha um ministério poderoso, ele era solteiro. Amém. E a pastora falou algo muito interessante de pedir ajuda. Sim. Isabel, quantas pessoas estão passando pela mesma situação, só que não tem quem possa fazer a mentoria, a orientação correta, né? E foi daí então que houve o interesse da senhora, da pastora, estudar psicanálise ou não? Então, vamos lá. Eu acredito o seguinte. Qual é o X da questão? As pessoas, elas, em muitos casos, tá? Não foi o meu, mas em muitos casos as pessoas têm vergonha. Tem medo de como o outro vai enxergá-la a partir de tal informação. Porque, infelizmente, existe isso. Como eu disse, eu fui conversar com uma pastora meses depois, ela me bloqueou. Entende? Existe aquela questão de eu ter medo de que o outro passe a não me aceitar a partir disso. Que eu perca esse lugar. Esse lugar de quê? Esse lugar de aceitação. Hoje, isso tudo está mais fácil. Tá? Hoje nós temos muitas mentoras, apesar que hoje mentoria virou
uma febre, e nem todo mundo que mentora tem autoridade para mentorar, que é um outro ponto para ser falado mais à frente, mas hoje tudo é mais fácil. Mas qual é a grande questão? É a aceitação. As pessoas, elas aceitam ficar nesse lugar de dor e criar essa fala de vítima. Elas aceitam se colocar nesse lugar e continuar lá. E se colocando como coitadinha. E botando tudo dentro da religiosidade, espiritualizando tudo. Esse, na verdade, é o grande impedimento. Quando a pessoa faz esse olhar para si, ela entende que ela merece viver, aí fica mais fácil. Ela vai romper, ela vai pedir ajuda, ela vai fazer o que for preciso. Porque hoje a gente tem muito conteúdo sendo entregue, tem muita gente falando, e tem gente que você está falando hoje e amanhã ele está fazendo totalmente diferente do que foi falado. Ele chora hoje, mas amanhã o comportamento dele é o mesmo. Você anuncia um curso, ele não quer pagar pelo curso. As pessoas não querem fazer investimento para mudar a alma. Elas querem fazer investimento para mudar o corpo. Elas querem fazer investimento para colocar uma roupa para exibir para os outros. Elas não pensam nesse cuidado da alma. O que está faltando hoje, no meu ver? Está faltando hoje é essa necessidade de eu cuidar da minha alma. Até hoje eu faço terapia. Eu estou já na terapia, já tem mais de 20 anos. Porque eu entendo que eu cuido de pessoas, mas alguém tem que cuidar de mim. A minha alma precisa ser cuidada, monitorada. Eu tenho que achar alguma coisa que eu nem sei que tem lá para ser tratada. Então, eu vejo as pessoas sempre botando objeção. Ai, é longe. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, tem que pagar. Ai, achei que era de graça. Ah, então, é muito tempo. Ai, eu não consigo. Ai, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer. As pessoas estão preocupadas no fazer, mas elas não param para entender. Eu tenho que me salvar. Então, eu penso que a partir do momento que você tem essa primeira virada de chave, eu preciso me salvar, eu quero ficar vivo, aí você não vai ter vergonha de pedir ajuda, porque quem está morrendo, ele abre a boca e grita, socorro! Quem está morrendo, perde a vergonha. Quem está morrendo e quer ficar vivo, faz o que é necessário. Ele sai de madrugada, ele prega 4 ônibus, ele gasta dinheiro de passagem, ele pede dinheiro emprestado, ele vai atrás da cura. Então, isso só vai acontecer quando alguém de fato decidir, eu quero viver. Quando ficar, não aguento mais. Ai, meu Deus, estou no meu limite. Ai, pastora, eu estou tão cansada que eu tenho vontade de me matar. Não vai mudar. Não vai mudar. Agora, na hora que você se levantar e disser, acabou, a partir de hoje eu vou viver, eu quero viver, eu vou resolver, até o céu vai criar situações para cooperar com a sua libertação. Uma coisa que a pastora falou muito interessante em uma das suas pregações, que a oração tem que combinar com a ação. Exato. Então, se a pessoa só ora e não toma atitude correspondente, então ela vai ficar na mesma situação. Então. Exatamente. Porque aquilo que eu peço para Deus em oração tem que combinar com o comportamento que eu tenho. Exemplo, eu estou pedindo a Deus, Senhor, me faça um empresário de sucesso. Aí você vai lá, compra sua mercadoria para vender, você pega 20 para você. Onde você vai ter sucesso? Se você quer ser um empresário de sucesso, primeiro você tem que empreender. Você tem que fazer entrega. Ai, mas o vestido é lindo. Não interessa, é para vender. É para fazer o seu capital de giro. É para apresentar a sua marca, é para apresentar a sua loja. É para dizer, eu vendo isso. Hoje você vai viver as privações, mas amanhã você vai viver o resultado. Então tem gente orando para Deus, me dá um emprego, ok. Mas quantos currículos você colocou? Qual foi o curso que você fez? Qual é a preparação que você tem? Que hora mesmo você está acordando? Aonde mesmo você está indo para buscar esse emprego? Aí o emprego surge, não queria esse, eu queria trabalhar no escritório. Então, você não queria emprego. Entende? Então, a gente às vezes ora por coisas que o nosso comportamento não converge com aquilo que a gente quer receber. Aí o que vai acontecer? Deus não responde. Essa oração não vai ser respondida, e não é porque Deus não quer, é porque você está orando uma coisa, mas o seu comportamento e a sua mentalidade é totalmente diferente daquilo que você ora. Então, o meu comportamento tem que combinar com aquilo que eu estou orando. Por exemplo, Deus, eu quero crescer. Você quer crescer? O que você está fazendo? Eu estou estudando. Eu estou fazendo curso, eu participei de uma mentoria, eu fui numa masterclass, eu fui num evento de empreendedorismo, eu assisto
Eu assisto muito, viu? Eu assisto corte de podcast que me edifica, que traz conhecimento. Eu tô ouvindo a história do outro, porque se o outro realiza, eu também realizo. Ouvindo o outro, eu aprendo. Então, você não tá gastando tempo falando dos outros, você não está gastando tempo à toa. Você tá buscando conhecimento. Porque quem quer crescer, tem que ouvir o outro. Quem quer crescer, tem que ouvir quem tem resultado. Quem quer crescer, tem que ler. No mínimo, você tem que ler um livro por mês. Quem quer crescer, tem que estar num evento onde diz assim, vai ter informação. Aqui você vai aprender, então vai para lá. Vai alcançar conhecimento de um novo olhar para que a sua mentalidade venha expandir. Eu vinha para cá conversando com um amigo que me ajuda muito, é um mentor espiritual, que é o pastor Francisco Canuto, e eu falo para ele, quando eu converso com você, quando eu desligo o celular, minha cabeça está desse tamanho, porque ele me traz uma fala, e essa fala me dá um gatilho que me abre várias ideias. Então, eu oro a Deus todos os dias, eu quero um crescimento expansivo. Eu quero viver além daquilo que eu vivo hoje, porque eu quero construir um legado. Eu quero marcar uma geração. Eu quero ser uma referência que, mesmo depois de morta, eu não vou ser esquecida. Eu quero que alguém lembre de mim. Eu quero que alguém fale. A Isabel passou nessa terra, mas ela deixou uma marca. Mas, para isso, eu tenho que aprender. Então, eu me relaciono com pessoas igual a mim ou melhor que a mim. Eu leio livros. Eu estou lá assistindo os cortes de podcast. Eu estou ouvindo de assuntos que eu não tenho habilidade, mas eu estou aprendendo com outro. Passa aqui no Facebook ou no Instagram aquele curso assim, curso R$ 97,47. Eu estou comprando, eu estou lá. E tem coisas até que não tem a ver com o meu ministério, mas é necessário que eu conheça. Porque quanto mais conhecimento você tiver, mais possibilidade você tem de chegar mais longe. Aí eu estou orando a Deus para me crescer. Eu estou fazendo a minha parte. Não tem como esse crescimento não acontecer. Porque Deus está dizendo, a oração que ela faz combina com o comportamento que ela tem. Então receba a resposta da oração. Entendeu? Então, as pessoas estão orando uma coisa e fazendo outra. Então, se você orar e fazer outra coisa diferente daquilo que você ora, eu só lamento. Só oração vai ser só repetição de palavras. E a atitude, a pessoa vai exercer a fé da pessoa, né? Então, Exato. pode isso aí afetar muitas áreas da vida da pessoa. E em questão de conhecimento, achei bacana que a pastora falou, que procurar conhecimento. Então, eu vejo, pastora, que muitas pessoas vai fazer uma mentoria, um aconselhamento e não está preparada, né? Sim. O pastor Nilson, que é o pastor da minha congregação, quando ele começou a dar conselhos, a orientar o pessoal lá, aquilo afetava ele. Só porque ele dá conselho, aí ele começou assim, meio que se envolver, sabe? Sim. Porque afetou o irmão e ele ficava mal por isso, né? Então, ele queria ver as pessoas bem. Hoje, ele está fazendo faculdade de psicologia, hoje ele já sabe, né? Já tem mais experiência. Eu gostaria de perguntar para a senhora em questão disso, né? Há muitas pessoas que dão conselhos que não ajudam, até pioram a situação de outras pessoas? Também. Então, vamos lá. 3 parâmetros que a gente precisa entender. O primeiro, eu trato pessoas, mas eu não sou responsável por salvar a vida delas. Essa atitude é delas. Eu oriento, eu não posso obrigar. As pessoas vêm a mim, eu faço uma entrega. Elas vão decidir o que fazem com isso. Acabou a nossa videoconferência, acabou essa história ali. Eu vou voltar para a minha vida. Eu vou viver a minha vida. Porque mesmo que eu trate os outros, eu tenho que estar concentrada na minha vida. Eu não posso pegar a história do outro e fazer ser minha. A minha é minha, a do outro é dele. Exemplo, eu vivi um divórcio. Mas eu recupero pessoas que estão a caminho do divórcio e não vivem um divórcio. Porque para cada uma situação, existe uma diferença. Tem coisas que dá para salvar. Tem coisas que dá para mudar. Tem coisas que não. Ok? Então, esse é um parâmetro que tem que ficar bem definido. Então, eu não saio por aí me enrolando na história dos outros. Ah, você não tem pena? Não. Não tenho pena. Eu estou aqui para direcionar. Eu estou aqui para te tirar desse lugar. Você já ouviu, agora você vai praticar. Faça os exercícios, vamos fazer manutenção dessas emoções, vamos ver como você se comporta. Mas passou dali, ela não vai me ligar todo dia, ela não vai me virar minha amiga, ela não vai ficar me enchendo. Ah, porque eu tô... Não. Não vai acontecer. Porque eu não estou ali para ser amiga, eu estou ali para ser orientadora. Eu não estou ali para lamber ferida, eu estou ali para botar o dedo na ferida. Eu estou ali para dizer para ela, isso aqui dá para curar, mas tem que mexer. Bora? Então bora. Tem gente que a gente percebe que não vai chegar a lugar nenhum.
eu já paro no meu, falo, filho, vamos fazer favor para mim, para você. Nos liberemos dessa situação, para a gente não viver a perda de energia. Em outros casos, hoje, existe o seguinte. Alguém entendeu que mentoria, que curso dá retorno. E algumas pessoas estão entrando nessa área, não porque tem um propósito, uma missão de vida, porque viu nessa área uma área lucrativa. Quando essas pessoas elas se movem por isso, elas não têm compromisso com a vida do outro. Então, elas vão fazer uma entrega do que elas acham, do que elas pensam. Elas vão fazer uma entrega para acabar logo o dinheiro cair na conta. Elas vão fazer uma entrega somente porque ela está buscando uma compensação. Então, não tem responsabilidade com a dor do outro, não tem aquela busca de atenção, porque quando a história de alguém chega, você tem que vasculhar essa história. Mas não tem essa preocupação em entender por que isso, por que daquilo. Não tem aquela preocupação em montar esse atendimento, buscar uma oração, buscar uma musicoterapia, buscar como vai ser a fala do dia de hoje. Não tem esse compromisso de horário. Enfim, essa pessoa ela não tem esse compromisso porque ela não está pensando no que ela quer gerar no outro. Ela está pensando no que o outro vai entregar para ela. Então, hoje a gente tem muita gente caindo na mão de muita gente que só está visando o lucro. E aí tem uma boa aparência, tem uma boa fala, tem uma expressividade. E com isso, a persuasão faz o outro acreditar naquilo que não vai ser verdade. E é possível, e eu já peguei algumas pessoas que foram vítimas de algumas pessoas que ficaram pior. Porque na minha mentoria eu não vou mandar você faça isso ou faça aquilo. Meu papel não é te mandar fazer. Meu papel é conversar com você. Fazer você enxergar a situação no todo. E à luz da Bíblia, viu? Porque eu trabalho à luz da Bíblia. É fazer você pensar sobre. É fazer você se entender. E o que eu vou fazer? É com você. Eu tenho muita gente que me manda recado no direct. Pastor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. O que eu faço? Aí eu pergunto, o que é melhor para você? Não é eu que decido a vida dos outros. E a gente tem muitas mentorias onde os outros estão dizendo, vai fazer isso. Faça isso ou faça aquilo. Baseado naquilo que eu penso que é melhor para você. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que eu consigo fazer, talvez você não consiga. Então, tem que ter muito cuidado. Você tem que buscar alguém que tenha uma referência em Deus, primeiramente, que você entenda que essa pessoa, de fato, tem resultado e carrega um propósito, uma missão de vida. Porque quando as pessoas elas carregam um propósito, uma missão de vida, elas são totalmente comprometidas com aquilo que elas fazem. Porque se você tem um propósito de vida, você não pensa no dinheiro primeiro. Ele é necessário, mas você pensa primeiro na transformação. Se você gerar uma transformação, isso vai trazer para você uma recompensa. É Davi. Davi tinha uma missão de vida. Quando ele chegou naquela batalha, que ele viu Golias lá afrontando o exército de Deus vivo, em 1 Samuel capítulo 17, ele pegou aquela missão para ele. Eu quero tirar a afronta de sobre Israel. Eu quero resolver esse negócio. Só que ele pergunta, qual é a recompensa que vai ganhar o homem que vencer esse gigante? Tem que ter recompensa. Todo trabalho tem que ter recompensa. Porém, para Davi, não é só recompensa. Qual é a primeira ideia dele? Resolver a afronta que está sendo lançada sobre Israel. A terceira coisa muito importante, você precisa procurar alguém que, de fato, tenha vencido. Procure alguém que seja resolvido. Procure alguém que seja posicionado. Porque, pela fala das pessoas, você consegue identificar se o que ela fala, de fato, é verdade ou quando, na verdade, é uma fala construída. Por exemplo, hoje virou a moda o chat GPT, que o pessoal faz lá o textinho e fica lendo um negócio lá. Então, não tem autoridade. A autoridade não está somente naquilo que eu falo. A autoridade está na verdade da fala que sai da minha boca. Então, procure alguém, antes de você sair por aí, observe essa pessoa, siga ela, ouça ela 1 mês, 2 meses, se for preciso. Busque a fundamentação de quem ela é, para você não cair na mão de um aventureiro e complicar ainda mais as suas emoções. Então, esse cuidado é igual quando você vai no dentista. Você não pode, tem um dentista ali. Não. Vai buscar saber quem é ele. Porque senão você vai colocar a sua mão na vida de alguém errado e para você romper depois de uma cadeia emocional dá trabalho.
Então, tenha esse cuidado para que você não seja prejudicado na mão de quem não tem compromisso em transformar a vida dos outros. E eu vejo assim que a senhora tem esse cuidado porque é imersão, livros, grupo de oração. Sim. E lá no grupo as pessoas dão testemunho. Então são muitas áreas que a pastora atua, né? Sim, porque eu penso assim, a vida, corpo, alma e espírito. Nós precisamos tratar o todo. O espiritual, a imagem, a identidade, a autoestima, a oração, a palavra, a ação. É o todo. Tudo precisa caminhar junto. Então, eu busco criar uma estratégia onde a gente alcance esse todo, onde você faça um caminho que vai ser percorrido para você ensinar essa pessoa como faz, para ela aprender a fazer sozinha. Por exemplo, meu grupo de oração não é para eu orar pelos outros, é para eu te ensinar a orar. Então, eu trabalho com instrução, ensinamento e direcionamento. A imersão ela é mais poderosa porque você pega um assunto e você imerge dentro dele. Você vai falar sobre aquele assunto, todos os tópicos, você vai buscar dentro daquele assunto toda a gama de informação que você possa entregar para o outro para que não haja nenhuma dúvida, para que ele mergulhe profundamente dentro daquilo que você está tratando. E muitas das vezes, num culto, uma pregação, ela edifica, mas ela não trata o todo. Até porque o culto tem outra liturgia. Canta o ministério de louvor, faz ofertório, tem igreja que canta grupo, e às vezes é 40 minutos para a palavra. A imersão não. A imersão é somente essa entrega de conteúdo, uma palestra, onde não vai ter revelação, não vai ter profecia, não vai ter movimento. Não. É só entrega de conhecimento. É sentados para ouvir. É sentados para aprender. É para tocar na ferida, é para mexer naquilo que precisa ser resolvido. Então, eu estou olhando hoje uma geração que precisa ser tratada em diversas áreas, ou melhor, em todas as áreas, corpo, alma e espírito. A gente não pode tratar só o espiritual. A gente precisa tratar o espiritual, precisa tratar o emocional e precisa tratar o profissional. A gente tem pessoas cheias de Deus, mas que não são realizadas. Por quê? Porque estão buscando o tempo todo ser cheia de Deus, mas não tem realização profissional. Não tem uma profissão. Não fez uma faculdade, não fez um curso. E por mais que ele vá por aí fazendo uma missão, ele sente uma falta de alguma coisa que ele não sabe o que é. É porque ele não tem uma realização pessoal. Eu, Isabel, posso dizer que eu me sinto totalmente realizada em tudo que eu faço. Eu sou uma mulher feliz. Eu achei a satisfação dentro da minha alma. Por quê? Porque eu não fico na caixinha. Eu não fico na caixinha. Eu entendi que a vida é um leque de coisas e que eu posso fazer muitas coisas. Eu só tenho que fracionar tudo e entender o que é mais importante, o que mais mexe comigo, o que mais vibra dentro de mim. Então, dentro desse parâmetro, eu vou vendo as outras coisas que eu posso ir adequando. Porque, no final, tudo me faz ser uma mulher completa. Então, por esse motivo, eu penso muito que a igreja precisa ter essa visão para a família, para os filhos, para os adolescentes, para as mulheres, para os homens. Trabalho de homens a gente quase não vê. Tem que ter trabalho para os homens, tem que ter trabalho para os adolescentes, para as crianças, para as meninas, porque menina não se trata no meio de mulher. Tem que ter trabalho para a mulher, é o todo. Porque se a gente tratar o todo, a vida vai ser completa. E qual é a visão de Deus para nós? Plenitude. O que é plenitude? A qualidade daquilo que é inteiro, alinhado, corpo, alma e espírito. Pessoal, eu estou sendo mentorado aqui, face a face aqui. Ó. Nossa, mas que bate-papo, hein? A ministério da pastora Isabel muito abençoado. E, pastora Isabel, a senhora falou um pouco atrás aí sobre comunicação. Sim. Né? Eu vejo quão importante realmente a comunicação, dependendo do trauma, da situação que a pessoa vai passar, ela vai travar a comunicação. Sim. Um exemplo, se você fez algo contra mim, eu não vou falar com a pessoa porque ela me magoou, me chateou. E vou falar sobre uma live que a senhora fez, acho que no carro. Sim, sim. Foi ali no carro ali e a pastora vai falar ali sobre uma conversa que houve uma transformação de uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é onde Jesus ele vai ali ao encontro da mulher de Samaria. Isso. Eles conversam, aquela conversa, como a gente está tendo aqui agora, Exato. foi uma conversa transformadora. E eu gostaria que a pastora falasse como que Jesus atuou, né, através da fala, através da comunicação, para que aquela mulher tivesse uma vida transformada. A comunicação, quando eu falo de Deus, ela é primordial e é desde o início. Haja luz.
e houve luz. Faça separação nas águas. Ele comunicava e as coisas aconteciam. Ele falava e as coisas eram estabelecidas. Desde o princípio, lá em Gênesis capítulo 1. Jesus preza tanto pela comunicação que depois que ele criou o homem, que ele criou a Eva, todos os dias, na viração do dia, ele via no jardim só para se comunicar. Jesus queria falar com eles, conversar com eles, ouvi-los. Você vai ver depois que Jesus ele vai investir nos profetas para eles continuar comunicando. Então, Jesus é o maior investidor e o maior interessado na comunicação. Quando a gente vem para o Novo Testamento, você vai ver um Jesus manifestado daquilo que foi prometido, totalmente acessível, comunicando com a presença, comunicando com a fala e comunicando com a aceitação. Todo aquele que foi curado por Jesus recebeu uma palavra: levanta, toma a tua cama, vai para sua casa. Todos aqueles que foram acessados por Jesus, ele comunicou: Zaqueu, desce depressa, porque me provém hoje posar na sua casa. E é interessante que Jesus comunicava do maior ao menor. A comunicação de Jesus era para todos. E era uma comunicação clara, simples e objetiva. Ninguém ficava em dúvida daquilo que Jesus falava. Pelo poder da comunicação, Jesus curava. Então, o que é que cura hoje? Comunicação. Se você for ao médico para que você seja curado ou para que você faça um diagnóstico, você vai ter que falar. Onde dói? Ah, dói aqui. Quais são os sintomas? Né? Quais são os sintomas? Quando o dia sem dormir? Você comunica. Se você vai para uma terapia, você não vai ficar sentado lá e a terapeuta falando. Não, você vai falar. A terapeuta vai ouvir você. E através daquilo que você entrega, ela vai criar o diagnóstico daquilo que você precisa tratar. Então, a comunicação é cura. E todas as respostas que nós precisamos estão dentro da gente. Tem que comunicar. Então, o que eu vejo? Se eu não comunico, eu não sou curado, eu não cresço, eu não mudo e eu não chego a lugar nenhum. A comunicação ela é imprescindível. Precisamos abrir a boca e falar. Mas eu tenho vergonha. Essa vergonha vai te manter nesse lugar que você está. Você precisa se comunicar com as pessoas. Você precisa aprender a falar. Eu prezo muito por isso, sabe? O saber falar com as pessoas. A comunicação assertiva. Porque, às vezes, algumas pessoas pecam por não saber como falar as coisas. Eu posso dizer para você, você é grosso, você é isso, você é aquilo, você me machucou. Ou eu posso dizer para você, porque se eu falar desse jeito, ao invés de eu levar você a uma consciência de que você me fez mal e que você precisa se retratar, eu vou te levar para um sentimento de agressividade, que você vai se defender. Eu sou grosso, eu sou isso, eu não sou nada disso. Agora, se eu disser para você assim, poxa, naquele dia, aquela palavra que você colocou me machucou. Cara, fiquei triste contigo. Caramba, tu fez um negócio aqui. Você vai ser desmontado na hora. Você vai dizer, ô, pastora, me perdoa, eu não fiz isso querendo te machucar. Você leva o outro para o lugar da empatia. Quando a gente sabe se comunicar, a gente ganha mais. E tem pessoas que elas não sabem falar. Tem pessoas que elas não sabem como colocar a sua fala. Exemplo, ontem eu peguei uma amiga e eu disse assim para ela, rapaz, eu tô quebrada, eu tô cansada. Porque praticamente todos os dias eu estou viajando, eu estou pregando. Aí ela falou assim, ah, mas eu também tô. Eu falei, não é sobre você menosprezar o meu cansaço. Você pode estar cansada, mas no momento agora eu estou comunicando a você que eu estou cansada. No mínimo que você deveria fazer era dizer para mim, ô amiga, descansa. Não, vou ir na sua casa fazer um almoço para você. Faz uma massagem nos pés. Ô, amiga, tô vendo aí a sua peleja. Você tá para cima e para baixo. Ah, toma um remédio tal, relaxante muscular. Eu falei, o jeito que você comunica comigo
Sabe qual é a ideia que você vai me dar? Você pouco importa com o que eu tô sentindo. Não, não é isso. Eu falei, mas é isso que você tá falando. É isso que você tá comunicando. Pelo jeito que você está usando a sua fala. Então, a gente precisa investir na fala, na comunicação. Aprender a falar com os outros. Aprender a pedir ajuda. Aprender a se conectar com os outros. Eu falo sempre, aonde eu vou, faço amizade. É na padaria, no açougue, é no aeroporto. O aeroporto de Guarulhos, aqui eu tenho um monte de amigos. Porque eu chego, bom dia, tudo bem? Como você tá? Como tá seu dia hoje? Eu sou assim. Você conhece? Não. Mas eu não preciso me conhecer para comunicar. E se eu me comunico, eu conecto. E toda conexão vai me gerar alguma coisa. Tem uma moça mesmo que ela fica ali na entrada do embarque do Guarulhos, quando a gente vai lá botar o cartão de embarque para acessar a área do raio-x. E eu sempre falei para ela, bom dia, querida, tudo bem? Como é que você tá? Como tá seu dia hoje? Ela, ai, estressante. Falei, vai ficar tudo bem, querida. Seu amanhã vai ser melhor que hoje e tal. E eu tenho uma fala alegre. A minha comunicação, o perfil da minha comunicação é a fala alegre. Então, essa fala alegre, ela conecta mais fácil com o outro, que ela quebra toda a resistência. E todos os dias passando, falando isso, brincando com ela. E um dia aí ela, passei, bom dia, amiga, como é que tá? Ela, tudo bem, e você? Falei, tô quase perdendo o voo. Meu Deus, ela, vem cá, vem cá. Me botou por uma fila exclusiva, me passou e eu entrei e não perdi meu voo. Olha. Por quê? Porque eu fui semeando comunicação nessa vida dessa mulher. Todas as vezes que eu estava ali, eu me comuniquei com ela. E no dia que eu precisei, a minha comunicação me trouxe uma recompensa. Então, eu acredito que as pessoas deveriam muito investir nisso. Pensar muito sobre isso. Como eu falo, o que a minha comunicação transmite para o outro, o que o outro pensa de mim acerca do que ele me ouve falar. Entende? Porque Jesus, o jeito que ele se comunicava, quebrava todas as objeções que o outro tinha. O que a samaritana falou? Ô, Jesus, como é que o senhor vem aqui pedir água para mim, que sou uma samaritana? E Jesus foi só conversando. Ele não atacou ela. Em nenhum momento. Ele não reprimiu ela. Ele não foi grosso com ela. Não. Ele olhou a vivência dela e começou a conversar com ela de coisas que eram normais para ela. Ele falou do poço, ele falou da água, ele falou da fonte, ele falou da sede. Ele foi falando de coisas que era simples para ela entender. Quando ele ganha a atenção dela por essa comunicação que não ataca, que não é invasiva, que é clara, que é assertiva, que é simples, aí ele vai comunicar o problema dela. Vai buscar o seu marido. Ele iniciou uma comunicação, quebrou todas as objeções, fez ela se abrir para ele. Quando ela se abriu, ele conseguiu entrar no problema dela. Que no final ela está dizendo, de verdade, tu és profeta. Entende? E não precisou dizer, eu sou profeta, eu sou Jesus, eu sou o Cristo, eu estou aqui, eu posso mudar a sua vida. Não. Ele não fez nada disso. Ele só se comunicou. E qual é o segredo disso? O nível de importância que Jesus trata as pessoas. Porque o nível como eu lhe trato vai determinar o que eu te entrego. O meu nível de entrega vai muito do jeito que eu te valorizo. Entende? Por exemplo, quando eu estou numa mesa com amigos, que seja, né? Eu não tenho tantos amigos assim, não. Mas quando eu estou na mesa conversando com qualquer pessoa, o meu celular não funciona. Porque eu estou ali para me comunicar com você. Eu estou ali para me fazer uma entrega. E se eu estou ali com você, eu preciso fazer com que você sinta-se importante. Eu preciso aproveitar esse momento. Eu preciso fazer essa entrega. Então, eu não posso ter atenção dividida, porque quem tem atenção dividida não comunica direito. Então, eu olho nisso Jesus. Se a gente olhar para Jesus, a gente vai aprender como cuidar do ser humano, porque Jesus, para mim, é psicólogo, é terapeuta. Ele sabe como lidar com as nossas emoções. O jeito que Jesus acolhe a nossa vida, como ele acolheu, fazendo um milagre, caminhando com as pessoas na função de ser homem, é poderoso. Então, quando nós comunicamos da forma assertiva, quando nós prezamos pela comunicação, o resultado ele é muito maior.
quando você tem um pastor que comunica com a igreja, a resposta da igreja para esse pastor é diferente. E às vezes a gente percebe que algumas coisas não acontecem só por falta de comunicação. Aí eu digo assim, eu achei. Cuidado com seus achismos, que seus achismos podem não ser verdade. Achou? Pergunta. Porque se eu achar alguma coisa, eu pergunto. Eu percebi isso. Faz sentido, é verdade? Comunica. É igual, por exemplo, tô com raiva da minha amiga porque é meu aniversário e ela não mandou parabéns pra mim. Se uma amiga minha não mandar parabéns pra mim, eu mando uma mensagem pra ela. Falo, querida, você esqueceu que hoje é o aniversário da sua amiga mais maravilhosa da Terra? Me dê parabéns. Porque se você comunica, às vezes o outro tem uma vida agitada, tá corrida, passou batido. Não é que ele não se importe, não é que ele não goste de você. É que é muita coisa. Se você se comunica, não fica com raiva do outro. Então a gente tem que aprender a usar o poder da comunicação, porque ele começou na Bíblia. E se deu certo lá, dá certo aqui também. A pessoa pisou no meu calo, só que ela não pede perdão. Às vezes ela nem percebeu. Exato. Então, fala pra pessoa que você quer ser retratada. A linguagem corporal comunica. A fala ou a ausência dela comunica. Tudo comunica alguma coisa. Uma roupa comunica. A imagem comunica. Até a cor de uma casa, de um ambiente, comunica. Tudo é comunicação. Então, até para mim observar qualquer situação, seja na mentoria, seja numa masterclass que a gente faz personalizada, eu preciso me atentar aos detalhes. Porque tem coisas que alguém não vai falar com a boca, mas ela vai falar com o corpo, ela vai falar com as reações, ela vai falar com o olho. Tem gente que fala com o olho. Por exemplo, tem gente que consegue pedir socorro se comunicando pelos olhos. Então, tudo comunica. Como eu já tenho essa ideia de que eu não posso espiritualizar tudo, que a gente precisa andar também percebendo o natural, percebendo o emocional, percebendo a vivência, a história, o ambiente, eu faço essa captação do ambiente. Eu olho para um ambiente no todo. E aí, percebendo a situação, que já era uma campanha que durava 7 dias, nada mudava. Eu não creio num Deus que você tem que ficar orando, e o negócio não aconteça, não vai. Não. Porque até quando você tem o direito de filha, você ora uma vez, você tem direito de resposta. Não tem que ficar fazendo essa... pesado, para Deus me responder. Não. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível. Tem alguma coisa errada. E não é espiritual. E aí eu comecei a observar as reações daquela moça. O comportamento daquela moça. O jeito como ela olhava. E aí, lógico que a gente vai usar algumas falas para gerar gatilho, para perceber como essa pessoa vai reagir. Ou ela reage falando, ou ela vai tremer, ou ela vai chorar, ou ela vai sair, ou ela vai fechar a cara. De algum jeito ela vai comunicar. Isso é um problema, não gostei disso, não quero isso, de algum jeito. E aí eu faço isso de modo intencional para buscar a resposta que muitas das vezes não está no campo espiritual. E com essa abordagem eu comecei a identificar que o problema dela não era espiritual, era trauma, era dor, era situação vivida que não foi resolvida e que ela não tinha autoridade para resolver. O que ela fez com isso? Ela criou uma prisão, criou um cativeiro, se colocou ali dentro e travou a vida. Porque tem dores que, enquanto elas não forem resolvidas, elas não vão deixar você seguir. Elas vão criar um bloqueio ao ponto de te aprisionar, sem dar para você a oportunidade de continuar. Eu já passei por um caso também que foi bem pesado. Foi numa outra casa. Não me convide para orar na casa dos outros, que eu não vou, viu? Foi história de vida de uma criança que a gente estava orando. Essa casa estava muito pesada, a criança vendo demônio, vendo isso, vendo aquilo outro e tal. E ora, e ora, e ora. Mas eu olhava para aquela criança e eu falei, essa criança não está endemoniada. Você sabe quando alguém está debaixo de uma possessão maligna? Eu falei, não é demônio. Isso é uma dor. Aí eu já começo a falar, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Pai, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Sangue de Jesus tem poder, porque tem coisas que você já sabe aonde vai terminar.
E aí a gente continua nessa campanha, mas eu tipo assim, eu já não estava indo mais para orar, eu estava indo para observar a criança. E eu estava observando o comportamento da criança, totalmente assim, introvertida, não olhava nos olhos, cabeça baixa o tempo inteiro, até na hora de comer, a cabeça era muito baixa, e sempre pelos cantinhos, sabe? Que essa ideia de estar pelos cantinhos dava uma ideia de intimidação, de coação, de lugar de castigo. Fica aí, não sai daí e tal. E um dia o padrasto da criança chegou no ambiente. E quando o padrasto dessa menina chegou, a menina se mijou. Quando eu olhei, eu falei, não. Falei, Deus meu. E foi assim, ele chegou e ele falou, ele estava na cozinha, aquela cozinha americana, ele chegou na cozinha, falou na cozinha e eu estava na sala com umas 2 irmãs e a criança. Só de ouvir a voz, a criança urinou. Eu falei, ela viveu um abuso. E aí, como é que a gente faz para falar isso? Que não era demônio, era um abuso, era uma dor, que ela possivelmente foi silenciada, não fala. E esse jeito de estar escondidinha, de estar introvertida, era o medo. Era o medo. Aí ela via demônio no quarto. Não, ela não via demônio no quarto. Ela lembrava do que acontecia. Por isso ela não dormia. E aí foi pesado, mas eu tive que falar, até porque eu não ia ser... como é que fala? Eu não ia fazer parte dessa situação. Entende? Eu chamei a mãe, eu falei, é isso. Não, não sei o que. Falei, é isso. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, deixa eu ir pro quarto com ela, deixa eu conversar com ela. E aí o cidadão percebeu a movimentação, ele deu uma volta na casa, quando eu entrei no quarto para fechar a porta, ele estava na janela, ou seja, ele sabia. E aí, para graça de Deus, que foi manifesta, ele caiu do andaime, fez um barulho, aí a mulher percebeu, foi atrás, pegou ele lá e já viu onde ele estava. E aí não precisava mais falar mais nada, que já estava claro o que tinha acontecido. E aí, quando foi descoberto e a menininha se sentiu acolhida, ela começou a contar para a mãe as coisas que aconteciam. E ele fazia assim, ele botava um remédio no suco, na água da mãe, a mãe bebia, a mãe dormia e ele ia lá molestava a criança. Então, por isso que a gente tem que observar os detalhes. O detalhe da fala, o detalhe de como essa pessoa está se portando, o jeito que olhou, porque o olhar fala. Por exemplo, às vezes você está falando de alguma vitória sua, a pessoa torceu a boca, olhou para cima, ela está rejeitando a sua vitória, ela está com raiva de você, ela tem inveja de você. Por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado nos vídeos, viu? Os vídeos na internet. Gente, cuidado quando você estiver vendo uma câmera, porque a câmera fala muita coisa. Às vezes você está pregando, tem alguém atrás de você e nem percebe o que ele está fazendo, mas depois, quando eu assisto, eu falo, isso aqui era assim, isso aqui era... porque pega tudo. Então, se você tiver essa percepção, isso vai dar para você uma margem de assertividade muito grande. Aí muitos problemas vão ser evitados. Por exemplo, se seu filho chegou em casa, diferente do que ele é voltando da escola, vá lá. Tem alguma coisa acontecendo. Essa criança não teria essa emoção alterada se alguma coisa saísse da normalidade e está deixando ele se sentindo ameaçado. Ele está falando, ele só não está falando com a boca. Esse jeito de mudar é para dizer, tem algo errado comigo. Então, a gente tem que perceber as pessoas além das palavras. Quando a gente consegue discernir as pessoas além das palavras, a gente consegue ajudar elas a saírem de qualquer cativeiro que elas estejam vivendo. Então, isso para mim, assim, é muito, muito importante. E é a base da minha mentoria. Porque quando alguém vem, eu já observo qual é a postura dessa pessoa na cadeira, como é que ela está falando comigo. Às vezes tem irmã que vem para a mentoria com o cabelo pro alto. Tem irmã que vem para a mentoria, parece que acabou de acordar, agora a cara está toda amassada. Por ali eu já começo a ter uma noção. A roupa que ela está vestindo, a cor que ela está vestindo, o jeito que ela fala comigo. Por exemplo, às vezes eu estou na mentoria falando, como eu estou conversando com você. Você está me olhando, a pessoa, eu estou falando, a pessoa está assim, ó. Ela está falando aqui, olhando para lá. Eu sei que ela está e não está ali. E aí eu vou buscar. Por que ela está e não está aqui? Aí eu começo a fazer perguntas, porque perguntas inteligentes trazem resposta inteligente. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente evita muita coisa. Sabe? A gente percebe muita coisa e a gente salva
a própria vida e salva a vida de muita gente. Eu vou contar uma história aqui bem engraçada. Um cidadão foi lá no meu message e disse assim: pastora, você é uma mulher muito linda, muito bonita, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, muito inteligente. Eu já olhei seus vídeos e eu vi que não tem foto com ninguém, não diz se você é solteira, se você é casada. Se você for casada, você me perdoa porque é pecado cobiçar a mulher do outro e tal. Mas se você não for, eu gostaria de uma oportunidade para lhe conhecer. Aí alguém da minha equipe foi lá e colocou: ela é solteira. Pronto. Aí veio o amado: pastor, estou disposto a fazer uma viagem de 8 horas para ir aí em São Paulo te conhecer, tomar um café com você, almoçar contigo. Eu sou fulano, eu sou de tal igreja, eu faço isso, eu trabalho com isso, minha vida é isso, eu fiz isso e fiz aquilo outro, meu projeto de vida é esse, parará, tananana. Eu sou divorciado, tenho uma filha, sou independente, tenho uma vida financeira estabilizada e gostaria de ter a oportunidade de conhecer essa mulher tão maravilhosa. Eu li, achei interessante. Currículo desse? Quem não acha uma abordagem dessa interessante, né? Primeiro que, assim, é alguém muito direto. E eu gosto das pessoas serem diretas. Não gosto desse negócio de ficar dando voltinha pra falar. Não, fale logo, sabe? E pra mim é muito uma atitude, assim, de homem alfa. De homem que sabe o que quer. De homem macho, que marca o território, tal. Achei interessante. A curiosidade, eu falei: deixa eu dar uma olhada no Facebook desse camarada. Quando eu olhei o Facebook, só tinha foto de academia. Eu falei: alguma coisa errado não está certo. Porque se a pessoa é obreiro na igreja, se a pessoa faz a faculdade tal, se a pessoa trabalha com tal coisa, por que na rede social só aparece academia? Não tem uma referência desse lugar que ele adora. Não tem uma foto, pelo menos assim: hoje estou nessa faculdade estressante. Mais um dia de aula. Por quê? Aí eu comecei a analisar as fotos e analisar o olhar. Meu filho, quando eu olhei, eu falei: isso aqui é cara de psicopata. Aí depois eu fui na rede social dele mais uma vez e todos os meus vídeos estavam lá. Hoje a rede social dele é mais minha do que dele. Olha só. Aí minha amiga: não, mas você tem coisa na cabeça. Eu falei: não, você tem que interpretar. Você não tem que sair se empolgando só porque a fala foi legal, porque... Não, vai vasculhar. Quem é essa pessoa atrás dessa fala? Quem é essa pessoa que está se comunicando comigo? Essas informações de fato têm fundamento, é verdade? Ah, mas aí posso estar errado. Posso estar errada, mas entre estar errado e estar certo, eu prefiro ficar com o benefício da dúvida. Porque eu acredito muito que alguém que quer se apresentar para você e se apresenta nesse nível, no mínimo tem que dar para você possibilidade de referências e informações para que você valide. Primeiro que é uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida, tá do outro lado. Então, o máximo de informação que ela tiver, pelo menos me dá a opção de conversar. Não vou dizer nem de almoçar, de conversar, porque para almoçar é um caminho, é muita água rolando embaixo da ponte. Então, se você tiver essa observação, se você não trabalhar com carência, não for uma pessoa que tem necessidade, não for uma pessoa empolgada e nem emocionada, você não cai nesses laços. Pode ser um laço? Pode. Pode não ser. Mas, se você não tem segurança, na dúvida não haja. Então, se você perceber essas coisas, você não cai. Por exemplo, uma vez eu vi um vestido, mandei mensagem, escrevi assim para a moça: não consigo falar com vocês. Alguém me chamou no WhatsApp: olá, pastor Isabel de Jesus, tal, somos da loja tal, tá. Ah, vi que você gostou desse vestido. Mandou foto do vestido, tal. Eu falei: então, gostei. Vai sair uma remessa de entrega hoje, daqui a 20 minutos. Eu falei: não, mas eu não queria para hoje. Não, mas se você fizer o depósito hoje, eu consigo te entregar hoje ainda e ainda me ofereceu mais uns 2 vestidos abaixo do preço. Então, eu só tô aguardando o seu Pix para liberar o caminhão. Eu falei: tá muito desesperado. Para uma loja que tem sucesso no Instagram, tá muito desesperado para me vender 3 vestidos. Não, faz aí rapidinho, que eu tô aqui segurando um caminhão. Falei: nossa, vender 3 vestidos vai mudar a vida dessa loja top. Falei: não, tem alguma coisa errada. Printei a conversa, fui no Instagram da loja, mandei: é vocês? Não, né, gente, não. Você fez depósito? Eu falei: não. Aí voltei lá, fui dando assunto. Falei: então, mudei de ideia, eu quero mais.
Eu queria um que vocês colocaram no site assim, assim, assim. Mas eu fiz a pessoa perder. E ela... Eu falei, não, eu quero escolher mais coisas. Então, eu quero que seja um envio só. E deixei. E aí, por fim, a pessoa já tava quase me xingando. Eu falei, oxe, você tá achando que você vai me enganar? Eu falei, para alguém de sucesso, você tá muito desesperado para vender pouca coisa. Falei, estuda mais seu golpe, porque aqui não cola, não. Aí me deu uma xingada lá e me bloqueou. E eu não vivi um prejuízo. Por quê? Percepção. E discernir a comunicação. O jeito que o outro tecla, o jeito que o outro fala, a entonação da voz do outro fala muita coisa. Então, se você se pegar nesses detalhes, você vai bem pra caramba. Você não vai ficar embaraçada. E dos pedidos de oração, como a senhora falou de relacionamento, eu vejo que as pessoas elas pedem muita oração nessa área, né, pastora Isabel, de relacionamento. Eu pergunto assim para a pastora, o que uma pessoa tem que ser na vida da outra? Só vou ser realizado quando alguém chegar na minha vida? Então, esse é o maior erro. Porque todo mundo que vem pedir oração pelo relacionamento, ele vem com a ideia de salvar o outro. Porque o meu marido... É assim, ore pelo meu marido, ore pelo meu marido, ore pelo meu marido, ore pelo meu marido. É muito difícil essa mulher que tem uma crise num casamento chegar e falar assim, ore por mim. Ela sempre está querendo salvar o outro, mudar o outro. Quando, na verdade, ela deveria estar focada primeiro em mexer nela. Porque, às vezes, o problema está em mim. A forma como eu estou reagindo, a forma como eu estou enxergando, a forma como eu estou me comportando. Às vezes, é eu que tenho um trauma. O outro só acentua um trauma que eu já carrego. Por exemplo, tem muita mulher no casamento que ela espera que o marido seja pai. E esse homem não consegue ser pai. E ela quer exigir dele o pai. Ele não vai ser pai. O que vai dar nesse casamento? Crise. Se ela chega assim e diz assim, ore por mim, vamos orar por você, vamos vasculhar. Por que isso está ruim? Quando começou? Por que começou? Aonde que isso te afeta? Aonde que isso te machuca? A gente acha. Às vezes o problema não está no outro. Às vezes o problema está em quem está pedindo a oração. Por exemplo, qual é o grande problema dos relacionamentos? É que a gente quer que o outro seja o que eu desejo. Ninguém vai ser o que você deseja. Cada um tem uma linguagem de amor, que são 5, né? Prestação de serviço, toque, presente, tempo de qualidade e tem uma agora que fugiu da mente. Qual é a quinta, meu pai? Vou lembrar. Aí, por exemplo, eu, Isabel, eu sou do toque e eu sou do tempo de qualidade. Eu não posso exigir que alguém seja a mesma linguagem de amor que eu. A senhora rejeita o toque ou alguém gosta de abraçar? Não, eu sou do toque e tempo de qualidade. Por exemplo, se eu tô com você, eu tô com você. Eu sou do toque. Isso aqui, ó. Sabe? Eu tenho que sentir, eu tenho que tocar. Para mim, relacionamento é isso. Essa é a minha linguagem. Nem todo mundo é isso. Tem gente... palavras de afirmação. E o meu terceiro é a palavra de afirmação. Eu digo muito, eu te amo, eu me declaro demais, é muito importante. Eu quero você na minha vida. Só que tem gente que não é. Ele não vai abrir a boca para falar, amo você. Aí você vai ficar, ele não me ama, ele não diz para mim que me ama. Só que ele é o cara que te dá presente. Ele é o cara que tem tempo de qualidade. Com isso aí ele tá dizendo que ama. Na linguagem de amor dele, não é na sua. Aí tem mulher que entra em neuro, ele tá com outra, tá me traindo. Não tá. É que a linguagem de amor dele não é a linguagem de amor que você tem. A sua linguagem de amor é uma, a linguagem de amor dele é outra. No mínimo, o que eu devo fazer? Comunica. Amor, para mim seria muito importante se você falasse. Eu me sinto amada pelo jeito que você me trata, mas se você falar que me ama, isso para mim vai ser muito importante. Olha como a gente resolve uma crise. Olha como a gente pega esse relacionamento e joga ele em outro nível. Não, eu não duvido de você. Mas para mim, se você falar assim, eu te amo, isso vai fazer um negócio tão forte dentro de mim. Porque meu marido não me dá flor. Fala para ele, você gosta de flor. Olha, você não é obrigado, mas se você um dia me der um buquê de rosas, você vai me fazer a mulher mais feliz do mundo. E lógico que ele vai viver a recompensa disso. Só que as pessoas, elas não sentam para conversar.
Elas não têm diálogo, elas não têm comunicação. É o tempo todo exigência, é o tempo todo discussão, é o tempo todo briga, é o tempo todo guerra, é o tempo todo exigindo que o outro faça, seja, ou o tempo todo tentando agradar o outro. Transferência de culpa acontece? Demais. É o que é mais comum. Então, e é sempre olhando para o outro. Ah, porque o meu marido, porque a minha esposa não. Primeiro você olha para você, depois olha para cada um individual, depois olha para dois sendo um. Porque se eu estiver bem comigo, eu não vou ter problema em estar bem com meu marido. Por exemplo, uma mulher carente para casar é problema, meu. É problema. Ela vai grudar nesse homem, ela vai virar um GPS, você tá onde, tá com quem, manda a localização. Deixa eu olhar teu WhatsApp, deixa eu ver com quem você tá falando. Não, eu quero saber o que você tá fazendo, você comprou o quê, você levou quem no carro. Esse banco tá aqui. Porque ela tem carência. Então, ela tem necessidade da presença desse homem em exclusividade na vida dela. Entende? Então, quem casa com esse perfil vai ter um casamento tribuloso. Como o homem machista. Se ele casa com uma mulher que é uma mulher dinâmica, criativa, que tem um projeto de vida, que quer correr atrás de alguma coisa, e ele tem esse olhar de machismo, ele vai podar ela até o último. Ela vai andar condicionada àquilo que ele acha que deva ir. Na hora que ele falar, você não vai, ela não vai. Aí como vai ser essa mulher? Frustrada, vivendo um abuso, que isso vai se tornar um abuso, sobrecarregada, cansada e, no final de tudo, vivendo um complexo de inferioridade. Onde esse casamento vai acabar? Um divórcio. Entende? Então, a gente tem que aprender a vasculhar o todo. O relacionamento, ele não é só uma coisa. Ele é um conjunto de coisas. Ontem eu falava para uma moça que eu estava aconselhando, eu falei, casamento não é só amor. Casamento não é só sexo. Casamento não é só sobre pagar contas. Casamento não é só sobre ter casa, sobre ter carro, sobre ter dinheiro. Casamento é um conjunto de muitas coisas que ambas precisam funcionar, todas linkadas uma na outra. Porque se tudo tiver no seu lugar, funciona. Se uma área, o negócio está aqui, na outra área está aqui, vai dar desequilíbrio. Então, tudo tem que andar equilibrado. Então, eu vejo as pessoas reclamando de crise no casamento, que Satanás, que a fúria, papapá, tá. Mas quando você vai ouvir, é coisa boba. É coisa tão simples de resolver que as pessoas, às vezes, acabam criando um problema onde não há um problema. Ou, quando eu vou vasculhar, qual é o problema? O trauma de casa. O trauma da mãe, o trauma do pai, que veio para dentro desse casamento, que nunca foi tratado, que nunca foi resolvido, aí vive o reflexo daquilo que veio de casa e que chega aqui agora, está quase impossível de resolver. Porque o problema não é de agora. O problema é lá de trás. Aí tem que voltar lá na raiz. Que se resolver na raiz, resolve aqui. Verdade. E eu vejo assim que acontece em questão, se a pessoa tem uma falha, ela naturalmente vai pensar que o cônjuge tem essa falha também, né? Em questão, eu vejo assim no mundo das pessoas, traiu, aí fica naquela expectativa, será que, né? Fica desconfiada, e às vezes a pessoa não transmite, é a falha dela, ela, né, quer transmitir essa falha para outra pessoa. Exato. Pessoal, e que bate-papo abençoado. Ô, Fábio, só para... até as 4, né? Isso. Que horas tem? Show, então, me dá aqui para final. 10 minutos. É porque a gente começou um pouquinho depois, então eu vou... Certo. Tá. Uhum. Isso aí é os avisos, né? Isso. Tá bom, então. Eu vou... Tinha mais assuntos, mas próxima vez que a senhora vir, deixa eu só retornar aqui, então. Pessoal, que bate-papo abençoado. Eu gostaria de passar aqui a tarde falando com a pastora Isabel. Foi um bate-papo abençoado. É que aqui o tempo de estúdio é corrido, tá? Tinha muitos temas aqui. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir fazer as anotações para perguntar tudo ali, né, para ela? E, pessoal, não teve tempo. Então, poderia ter sido aqui, né, já emendar 2 episódios de uma vez. E eu vou pedir para que ela deixe os avisos, tá? Pastora Isabel, quais são as suas agendas, os próximos lançamentos, se vai ter uma próxima imersão. Fique à vontade. 30 de outubro eu tenho uma imersão lá no Jaraguá, na igreja do meu amigo, pastor Francisco Canuto, na MSP 12, presencial. Nós vamos falar de desbloqueio, feridas silenciosas,
Nós vamos falar de traumas escondidos, perfil de comportamento de que vem de casa, o reflexo do comportamento de uma mãe alfa, de um pai passivo. Nós vamos mostrar onde está a raiz das dores. Essa imersão ela já foi feita online, foi poderosa. Nós tivemos muitos bloqueios, gente passando mal, vomitando, gente desmaiando, gente que ficou a semana inteira em crise porque se resolveu por dentro. Então, ela é presencial, ela é online. Quem não é aqui de São Paulo pode fazer online. Quem é de São Paulo pode procurar a minha equipe para fazer a sua inscrição, para participar com a gente ao vivo, que vai ser muito poderoso. E tem também a pré-venda do meu mais novo livro, Finais Dói Recomeço Cura, reformulado. Ele agora é mais interativo, vai o meu testemunho junto, vai ter um canal exclusivo do meu YouTube, onde as pessoas vão ter acesso a toda a minha história sem cortes. E também eu vou deixar à disposição a um curso para ensinar como vencer as dores, assim como eu venci. Então, ele é um combo. Na verdade, ele não é um livro, ele é uma transformação de vida. Procura a minha equipe, alinha tudinho para que você venha fazer parte. Alguém está perguntando assim para mim, pastora, e as mentorias? Então, minha agenda está muito corrida, a gente tem viajado muito. Esse ano ainda a gente tem Suíça, a gente tem Estados Unidos, acredito que esse ano ainda também surja Londres. Então, a correria é muito grande. Eu estabeleci uma mentoria personalizada. Para isso, tem que entrar em contato com a minha equipe para preencher um forms, porque hoje eu só vou mentorar quem estiver alinhado com o propósito de vida que eu carrego. Então, hoje, assim, não é todo mundo que quer a mentoria, é quem estiver dentro dos parâmetros que nós estabelecemos para poder caminhar junto por conta do meu tempo, que aí eu exprimo minha agenda para dar uma total atenção exclusiva e personalizada para quem quer fazer a mentoria. Então, tem 90 perguntas para responder. Quanto mais você for honesto, melhor para você, que no final eu te atendo porque eu quero te levar a um processo de transformação. Quem quiser fazer agenda com a pastora Isabel, esse ano não dá mais, mas ano que vem a agenda já está aberta. Nós temos vagas esgotadas até abril, mas vá lá, conversa com a Lia. O nosso telefone é o 11 99 709 9507. 11 99 709 9507. Meu canal do YouTube, tudo você botar Isabel de Jesus, você me acha. O cabelo é diferente, mas a voz é a mesma e eu tô lá entregando conteúdo para vocês. Quero desde já agradecer pelo convite, obrigada por esse espaço, amei estar aqui, espero que a gente tenha outros encontros, né, nessa vida corrida, mas deu certo, obrigado pelo carinho, obrigado por insistir na gente, e eu quero desejar a todos vocês que vão assistir esse podcast, que você tenha muitos insights, que você comece a pensar na sua vida, que você comece a tomar posicionamento diferente, porque você pode viver uma mudança de vida extraordinária. Não importa a tragédia que você viveu, você só tem que lembrar, você não é uma tragédia. A tragédia que você viveu vai te dar destino, mas é você que se posiciona para mudar todos os seus resultados. Deus abençoe você e sua casa, que Deus abençoe seus relacionamentos, cuide da sua vida, cuide da sua alma, porque na sua vida nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, esse projeto tá no início, é o 7º episódio ainda. Eu agradeço a pastora Isabel. A gente foi falar aqui de atitude, né? Foi uma atitude de fé. Eu falei, vou fazer o convite, mas aí houve lá uma comunicação, tá? Mas e depois que aceita? O que a gente faz? Então, assim, aceitou, e agora? Vamos pra cima! Então, eu fiquei muito nervoso, até na primeira vez que não deu pra senhora vir. Sim. Foi bom, porque eu não estava preparado, hoje mesmo assim, com algumas limitações, mas assim, Deus, ele dá estratégia. E eu super recomendo, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, o canal da pastora Isabel e as redes sociais. É fácil de achar, mas você pode, aqui na descrição, com um clique, você já vai lá para a página que você quer, seja TikTok, Instagram, Facebook, tá bom? E o próprio canal da pastora Isabel. E eu queria falar sobre as pregações, sobre burnout, pessoa ser uma pessoa proativa, Sim. recomeço. Então, assim, se vocês contribuírem aqui com comentário, curtida... Isso aí. Eu combino com a pastora Isabel, né? Eu volto. A gente faz até um episódio aí de 4 horas. Porque 2 horas é muito pouco. Se comentar muito, comenta aí. Eu volto. Comente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Que aí eu venho aqui de novo para tratar desses assuntos específicos para ajudar você. Aí vai ser uma mentoria online gratuita, viu, gente? Aí, mas
Peço a colaboração de vocês. Como eu disse, tem muito assunto, né? E para quem acompanha a Pastora Isabel, todos os assuntos aqui tá mais detalhado lá no canal dela. Então, pessoal, vale a pena. Ó, entrou no meu, eu ainda tô montando meu top 10 pregadores. Uau! A Pastora Isabel já entrou já. Uhul! Hernandes Dias Lopes, Pastora Isabel. Eita! Olha aí, muitos nomes aí de peso aí. E, pessoal, eu agradeço aí por você ter chegado até aqui, tá bom? Siga aí o Desperte-se Cast no Instagram, tá? Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.